Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar nosso estudo sobre propriedades de uma PA. Essa é a parte 2, onde eu resolvo algumas outras questões num nível de raciocínio diferente, um pouco diferente das que tínhamos visto na aula passada. Bom, tá aí, essa é a nossa aula número 10 e como eu disse, estamos estudando as propriedades das progressões aritméticas. Nossa aula é a continuação da aplicação das propriedades nas questões e como eu disse também, temos aí, vamos continuar resolvendo as nossas atividades. São atividades baseadas nas atividades do livro, e vamos fazer aqui na nossa sala virtual. Bom, eu começo aí com a questão a questão 24, Na verdade, ela é a questão baseada na questão 24, dos exercícios propostos, tá? Ela segue a mesma linha de raciocínio, porém com valores diferentes, não é isso? Bom, então, é isso, como eu falei, vamos aqui pegar com outros valores. E aí a questão diz assim, responda os itens a seguir. Eu já fiz a letra A na aula passada e na letra B diz, para que valor de y a sequência, que é essa aqui que está nos parênteses, ela é uma PA crescente. Então ele já está afirmando que ela é uma PA crescente. Para que valores ela é uma PA crescente? Isso quer dizer que pode ser que essa PA também me dê um valor decrescente. E aí eu vou querer o valor que a torne crescente. Por isso que é importante eu prestar atenção aqui na questão. Em cada detalhe, tudo que é dito é uma informação que não pode ser desprezada, Muitas vezes encontramos uma resposta e ficamos assim olhando para ela sem entender. E às vezes o que justifica aquela resposta está lá no enunciado. Então tá aí, a sequência são esses três números desconhecidos. Ao olhar aqui para o y, eu percebi que ele tem um expoente 2, Nesse momento, olhando aqui para o expoente 2 do y, eu já percebo que quando eu for encontrar as minhas respostas, eu não vou encontrar só um valor para y. Eu vou encontrar dois valores para y, que eu vou chamar de y, uma linha, Vai ser um valor. E eu vou encontrar o y duas linhas, o outro valor. Então, vou ter dois valores e eu vou ver qual desses valores vai fazer com que minha PA realmente ela seja crescente. Pessoal, por que eu sei já de cara que essa PA vai me dar dois valores? Só por isso aqui, ó. Porque ao olhar para as letras dos meus cálculos, eu vejo que uma das letras tem um expoente 2. Essa daqui tem um expoente 1 imaginário, essa daqui tem um expoente 1 imaginário. Quando o expoente é todo 1 imaginário, quer dizer que eu só vou ter uma única resposta. Porém, se um deles tiver um expoente, o expoente ele já me diz a quantidade de respostas que eu vou ter para o cálculo, Então, por exemplo, y2 está dizendo, você vai ter duas respostas. Vai ter um y, você pode chamar de uma linha, e o outro y você já chama de duas linhas, ok? Bom, então vamos aqui à resolução da letra B. Como eu falei, vendo aí a PA, dá para perceber pelas vírgulas que há aqui três termos, ó. 3, aqui seria 1, y ao quadrado mais 1, aqui y mais 10 e 4y mais 6. Ao perceber que aqui tem três termos, São três termos, eu já, de cara, já imagino o seguinte, quando eu tenho três termos, eu não conheço quem são esses termos, eu posso aplicar a propriedade número 2, que diz o quê? A propriedade número 2, ela diz que a soma do termo central, que é o termo 2, O termo 2 ele vai ser igual à soma do termo 1 mais o termo 3 dividido por 2. Pronto, essa é a propriedade número 2. Então, eu posso dizer que a sequência dada, que é essa daí, ela é uma PA se e somente se por P2, Por P2, ou seja, pela propriedade número 2, eu tiver essa situação aqui. Ou seja, a propriedade número 2, como eu expliquei,
o termo central é igual à média aritmética dos outros dois. E aí eu vou substituir, ó. Eu sei aqui que o termo número 2 é y mais 10. Então, onde tem aqui o termo A índice 2, né? Porque aqui é assim, são três termos, então esse é o A índice 1, esse é o A índice 2 e esse é o A índice 3, a coisa mais linda, ó. Então, o termo A índice 2 está aqui, ó, vou substituir por y mais 10, já coloquei aqui embaixo, né? Ele é igual ao termo, né? A índice 1, que eu já vou substituir, quem é o A índice 1, quem é? Y ao quadrado mais 1. Então, está aqui, ó. Eu vou passar aqui um destaque, ó, y ao quadrado mais 1. E o mais aqui, né, da soma dos dois termos, está aqui, ó, já no meio de vermelhinho, destacado. Eu substituí aí de azul só, aliás, eu coloquei de azul só os termos que eu vou ter condições de substituir, né? Então, o sinal de mais é repetido e agora eu vou substituir o A índice 3, que é quem? 4y mais 6, está aqui em cima, né? E aí, ó, 4y mais 6. Eu poderia e eu sugiro, na verdade, que aqui eu não fiz, né? Mas o ideal é fazer com que, ao trazer esses termos, né, nós trouxéssemos ele dentro de parênteses. Eu vou dizer para vocês por que eu não trouxe, certo? Eles dentro de parênteses. É porque aqui na fórmula, né, na propriedade, na fórmulazinha da propriedade, é um sinal de mais no meio. Se ele fosse um sinal de menos, isso aí já mudava todo o cenário. Porque o sinal de menos, ele acaba modificando os outros sinais dos números, né? Mas o de mais, ele não modifica o sinal de ninguém. Por isso que realmente eu não trouxe os números aqui, ao trazer para cá, eu não os trouxe dentro de parênteses, né? Foi isso. Bom, então é isso. Aí, após a substituição, fica muito fácil, é simples, né? Porque agora, né, eu só vou fazer o quê? Vou somar os termos semelhantes, né, pessoal? É isso aí que eu vou fazer. Deixa eu dar uma limpada aqui. Vou somar os termos semelhantes. Então, quero mostrar para vocês aqui que após substituído, eu vou identificar quem é semelhante e já dar uma simplificada aí nos meus valores, né? Facilitar os cálculos, tá? Então, nesse passo aqui, eu percebo o seguinte, aqui no segundo membro, deixa eu voltar aqui para o meu cursor. Deixa eu ver se ele já vai voltar. Não, não está voltando, não, peraí. Não está voltando, mas tá bom, pronto. Peguei a caneta aqui, deixa eu ver, pronto. Então, eu percebo aqui, ó, que no segundo membro eu tenho valores que são semelhantes. O número 1 é semelhante ao número 6. Por que são semelhantes? Porque eles não apresentam letra, né? Então eu posso simplificá-los, somando, né? Menos 1 mais 6 vai me dar o valor menos 5. Então vamos lá, pela ordem agora. Eu vou pegar o que está aqui do lado direito, vou repetir, né? Vou repetir aqui no segundo membro o y ao quadrado e já vou colocando na ordem, ó. Y ao quadrado não é semelhante com 4y, né? Não são semelhantes, não tem como somar. E eles não são semelhantes porque um tem um expoente 2, né? Tem um expoente 2 e o outro tem um expoente 1 imaginário. Então isso é o bastante para que eles não sejam semelhantes, embora a letra seja a mesma, né? Então a única coisa semelhante foi o número menos 1 com o mais 6, que deu menos 5. E aí eu coloco aqui, ó, deu menos 5 positivo. E aí eu coloco aqui, ó. Perdão, menos 5 positivo não, deu mais 5, perdão, tá? Deu mais 5, justamente por quê? Porque era menos 1 mais 6, então na verdade não dá menos 5, dá mais 5, eu é que me equivoquei, por isso que fiquei com isso na cabeça. Aqui dá mais 5, né? E eu já coloco o mais 5 aqui embaixo. Então, agora nesse ponto, né, o que nós temos aqui? Nós agora temos que resolver essa fração, né? Aqui eu não tenho termos semelhantes, aqui onde tem y mais 10 não dá para trabalhar.
E agora, aqui deste lado, eu já somei os termos semelhantes. Aí você pode dizer assim, por que você não passa esse que tem y1 para cá, para o lado esquerdo? Eu ainda não posso passar, porque se vocês olharem aí para o cálculo, isso aqui está em forma de fração, né? O lado direito está em forma de fração, o lado esquerdo não. Mas é simples agora. Eu faço com que o lado esquerdo ele se torne uma fração. E aí, ó, quando você tiver no lado esquerdo uma fração e no lado direito uma fração, ou seja, todos os dois lados tiverem numerador e denominador, assim desse jeito, por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. Vocês percebem que aqui são duas frações, né? Então você pode, neste caso, uma das maneiras mais rápidas de se resolver com as frações é você multiplicar os meios, né, pelos extremos, né? Você faz essa multiplicação cruzada, né? E aí você fica aqui com o seguinte. Bom, então, como eu já falei, eu dei uma limpada aí, ó, fica esse processo agora. Já expliquei que dá para fazer a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, eu vou fazer aqui a multiplicação de y mais 10 vezes 2, né? E vou fazer a multiplicação de 1 vezes y ao quadrado mais 4y mais 5. Vamos lá, vamos fazer. Y mais 10, ele é um número composto, né? Ele tem duas partes. Então, ele sendo assim composto por duas partes, agora eu vou ter que adotar o parênteses. Por que eu vou adotar o parênteses? Né? Porque eu vou estar multiplicando ele por 2. Então, esse número 2 ele vai multiplicar cada um desses elementos. Ele vai multiplicar o y e ele vai multiplicar o 10. Então, essa multiplicação eu já estou colocando ela aqui, ó, percebam. Aqui do lado esquerdo, né? Eu coloco ela do lado esquerdo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter 2 multiplicando y mais 10, né? Tá aqui o meu 2 multiplicando o meu y mais 10, tá bom? Eu não resolvi, eu não fiz a multiplicação, só armei, tá? E aqui eu vou armar também, eu vou pegar o meu número 1 do lado direito, o meu número 1 multiplicando aqui, ó, esse conjunto aqui de três termos, né? E isso vai ficar aqui do lado direito, como vocês estão vendo, ó. Você vê que uma multiplicação fica do lado esquerdo, tá? E a outra multiplicação fica aqui do lado direito, tá? Esse é o sistema aí cruzado, né? Que nós conhecemos como multiplicação dos meios pelos extremos. Agora, pessoal, vamos multiplicar cada elemento. O número que está lá fora ele é positivo. Se ele é positivo, é uma maravilha, porque quando o sinal na multiplicação ele é positivo, ele não altera nenhum dos sinais. Eu quero dizer que se eu fizer mais por mais aqui do y, vai dar mais aqui embaixo, que pode ficar oculto. E 2 vezes y, né? 2 vezes y dá 2y, está aqui embaixo. Agora o mais multiplica o sinal do mais aqui do 10, mais por mais dá mais, né? E o 2 também multiplica o 10, que dá 20. Então tá aí, tudo foi multiplicado, tanto sinais quanto números. Aqui, do lado direito, sim, aí eu coloco a igualdade, né? Repito. Aqui eu tenho o número 1, que é elemento neutro na multiplicação. O sinal de mais também é um elemento neutro da multiplicação, ou seja, na multiplicação o sinal de mais não altera nenhum. Ó. Mais vezes mais dá mais, permanece mais. Esse mais vezes esse mais também dá mais. E este mais aqui no final vezes mais também dá mais. Ou seja, foi mais lá fora para eliminar um parênteses, não altera sinal de ninguém. Quem for mais, continua mais. Quem for menos, continua menos. E o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, 1 vezes y ao quadrado dá y ao quadrado, vezes 4y vezes 5 vai dar tudo, vão dar os mesmos valores, com os mesmos sinais. Pronto, feito isso, aí agora eu olho, sim, já aí feito isso, né? Claro, esse processo ele já elimina os denominadores, né? Ao multiplicar, os denominadores já ficaram aqui, né? Na multiplicação, ó, que era o 2 e que era o número 1, né? É uma técnica bem legal, meios pelos extremos. Ela só é aplicada neste caso em que você tem duas frações bem definidas, né? Eu acho que eu já apaguei, né? Apaguei. Mas é nesse caso em que você aparece com duas frações bem definidas. A sobre B, por exemplo, é igual a C sobre D. Ó, né? No caso, quando você tiver assim, A sobre B, e no outro lado você tiver 1 mais, por exemplo, uma soma, 1 mais C sobre D.
Aí, meu amigo, isso aqui ainda não está definido. Você teria que transformar numa única fração. Quando transformar, você pode aplicar a técnica. Bom, feito isso, chegamos aqui neste ponto, estávamos aqui, ó, e agora eu percebo que eu tenho números semelhantes. Semelhante com 2y, eu tenho 4y, não é verdade? Tenho também aqui o y ao quadrado, tá? Isso aqui eu posso ir trabalhando de forma que eu vá levando. Ou seja, quando eu tenho aqui essa sequência quando eu tenho aqui um y ao quadrado, eu percebo que isso aqui vai me dar uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau eu sei que eu resolvo levando todos os membros para o primeiro membro. Aliás, todos os termos para o primeiro membro. Então eu vou levar todo mundo, né? Vou levar todo mundo. Para facilitar, eu deixei na ordem aí, ó. Quem já estava? 2y mais 20, tá? E quem eu fui trazendo? Eu fui trazendo o y ao quadrado, ele era soma, veio subtração. O 4y, ele era soma, veio subtração. E o mais 5, ele era soma, né? Mais, né? E veio subtração, veio menos. Quando eu levei esses três aqui, ó, para o lado esquerdo da igualdade, do lado direito não ficou ninguém. Então eu deixo um zero, tá aqui, ó, zero. Agora eu vou pegar os termos semelhantes, que são 2y positivo e 4y negativo. Semelhante com y ao quadrado não tem ninguém. E agora ficaram os termos mais 20 e os termos menos 5. Note que eu fui colocando figuras geométricas para diferenciar e eu olhar e ver já. Já vou colocando na ordem de maior expoente. Olha que eles estão do lado esquerdo e vão permanecer. Não estou mudando não, tá? Então, estou só arrumando. Estou trazendo ele aqui para ser o primeiro. É menos y ao quadrado. Esse menos 2y com esse 2y positivo com esse 4y negativo, né? 2 menos 4 vai me dar o quê? Vai me dar menos 2y, está aqui. E por último, agora eu vou pegar o mais 20 com o menos 5. Mais 20 menos 5 vai me dar mais 15. E eu coloco aqui. Pronto, feito. E repito o zero aqui que está do lado direito, tá? Feito isso, eu percebi que o meu y ao quadrado, que é o de maior expoente, ele está negativo. Nesses casos, se costuma, para resolver uma equação de segundo grau, deixar ele positivo. Para ele ficar positivo, eu sou obrigado a fazer uma multiplicação, tá? É uma técnica, né? Eu posso multiplicar toda a equação, todos os termos da equação, por um valor que é o menos 1. Aí é aquilo que eu lhe falei, ó. Lá atrás eu falei que o sinal de mais na multiplicação ele é neutro, porque ele não altera ninguém. Já o de menos, não. O de menos ele altera todos. O sinal de menos tem a capacidade de inverter todos os sinais, né? Então, na verdade, que é o meu propósito é inverter o primeiro. Só que aí, por consequência, eu vou inverter todos, ó. Eu vou multiplicar, né? Esse menos aqui, deixa eu diminuir. Como eu estou multiplicando por menos 1, eu vou ter aqui, ó, menos, multiplicando cada um desses sinais. Então, eu vou ter menos por menos. Vai dar mais, tá? Vai ficar mais y ao quadrado. E o 1, né? O 1, quando eu multiplico por 1, eu já sei que também não vai alterar valor nenhum. Então, basta eu vir trocando os sinais, tá? Vai ficar, ó, menos por esse menos aqui vai dar mais, tá aqui, mais. E eu repito 2y. Menos por esse mais vai dar menos. E eu repito o 15. Justamente porque multiplicação por 1 não altera os valores. Então, está só alterando os sinais. E o zero, como não tem sinal, nem adianta eu multiplicar. 0 vezes 1 também dá 0. Tá? Os sinais não interferem, o sinal negativo não interfere no zero porque ele não tem sinal definido, não é verdade? Ele é um número par, viu? É par, mas não tem sinal. Bom, feito isso, aí eu olho agora para o meu y ao quadrado. Ele está lindo, maravilhoso, positivo. Então, ele está do jeito que eu gosto. Né? Do jeito que a gente gosta de usar para resolver. O y ao quadrado, né? Esse valor que está aqui antes dele é um número 1 imaginário. O valor do y ao quadrado, ele me dá o termo a. Então, a é 1, porque é 1 que está imaginário aí, 1 positivo. O y com o expoente número 1, ele me dá este valor aqui como sendo o valor de b. Então, vai ficar b igual a mais 2. Vocês lembram disso lá das equações de segundo grau do nono ano, né? E o termo que não tem y, o termo independente, ele me dá o valor de c, que é aí, então, menos 15, né? Então, agora eu já tenho a,
Tem o B, A é 1, B é 2, tá? E C é menos 15. Claro que se eu sei, como eu disse, que se eu sei que lá no meu cálculo eu tinha um expoente que era 2, isso vai me dar uma equação de segundo grau que se resolve pela fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara é essa aqui, né? Que diz que y, por que eu estou usando y? Porque meu cálculo está todo em função de y, não é x, não é verdade? Então, Bhaskara é o que está depois da igualdade aqui. Eu uso qualquer letra que eu quiser. Mas aqui, depois da igualdade, é Bhaskara, que é o quê? Menos b, mais ou menos, raiz quadrada, né? Raiz quadrada, porque o expoente aqui é 2, né? Aí é quadrado, de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Vamos substituir esses números. Ao substituir, eu trago tudo dentro de parênteses para não errar, ou seja, para eu acertar, né? Onde era menos b, né, aqui na fórmula, eu já sei que b é 2. Ó. B é 2. Então, eu deixo o menos aqui fora e coloco 2 dentro de um parênteses. Né? Aí, repito mais ou menos, repito a raiz quadrada. Lá dentro da raiz quadrada é b ao quadrado. Né? Então, quem é b é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Aí continua a fórmula. Menos 4 vezes a. A eu sei que é 1, já substituo aqui. Ó, vezes... está aqui vezes C, que é menos 15, sobre 2 vezes A, e A é quem é 1. Note que eu deixei tudo dentro de parênteses, né? E agora eu vou eliminar esses parênteses. Vai ficar assim. Esse menos altera esse sinal do 2, né? Que está dentro do parênteses é mais, então sai como menos. Mais por menos dá menos. Então já está aqui embaixo, menos 2. Mais ou menos eu repito. Aqui no parênteses, ó, 2 aqui em cima, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? É a base vezes ela mesma. 2 ao quadrado dá 4. Então, já está aqui embaixo, ó, 4. E aqui, lá em cima, ó, menos do 4 por mais do 1. Menos por mais dá menos, né? Fica um menos de resposta, tá? E agora, esse menos da resposta, eu vou multiplicar por esse outro menos. Vai ficar menos vezes menos, que vai dar o quê? Vai dar mais. Já coloquei aqui embaixo, mais. E aí eu tenho o quê? Os números agora. 4 vezes 1 dá 4, vezes 15 dá 4 vezes 15 dá 60, também já coloquei aqui embaixo. E no denominador, 2 vezes 1 vai me dar aqui embaixo, ó, 2. Tá tudo pronto. Maravilha. Eu vou diminuindo aqui, vamos olhando, ó. O que é que eu tenho agora? Eu tenho que somar, né? Eu tenho que somar o que está dentro da raiz. Eu estou vendo aí que só falta essa soma para eu trabalhar. Então, eu vou repetir o que está fora. Menos 2, mais ou menos, e vou somar aqui, ó. 4 mais 60 vai me dar 64. Tudo isso sobre 2. Maravilha. Então, agora eu percebo que dá para resolver essa raiz, né? Então, vou continuar. Vou repetir menos 2, vou repetir mais ou menos. E a raiz quadrada de 64, como aqui é um expoente 2, né? Ele está dizendo assim, ó. Quando o expoente é 2, ele está dizendo, pense em dois números que, ao multiplicar um pelo outro, gere 64. Aí você sabe que os dois números têm que ser iguais. É o 8, né? 8 vezes 8, 64. Bom, você acabou de encontrar a raiz. A raiz é 8, né? E tudo isso sobre 2. Bom, ótimo. Então, agora, olhando para esse cálculo, eu percebo que tem uma soma aqui em cima, né? Mas também tem uma subtração. Por quê? Porque aqui é mais ou menos. Então, eu tenho que separar em dois cálculos, né? Eu separo um cálculo sendo mais e um cálculo sendo menos. Eu vou pegar os meus números, né? Que são menos 2, aí não era mais ou menos? Uma hora eu faço menos 2 mais 8, e aqui ao lado o mesmo menos 2. Eu vou colocar menos 8. O que é que eu fiz? Eu separei aquele mais ou menos lá. Ó. Eu separei o mais ou menos. Eu coloquei menos 2 mais 8 e coloquei menos 2 menos 8. Então, o mais ou menos ficou um mais aqui num cálculo e o menos aqui no outro cálculo. Todos sobre 2, né? Porque o restante é tudo repetido. Foi tudo repetido, apenas o mais ou menos foi separado em dois cálculos diferentes, né? E esses dois cálculos eu chamo de cálculo y, uma linha, tá? Que é onde eu usei o sinal de mais. E o outro cálculo eu chamo de y, duas linhas, que foi onde eu usei o sinal de menos. Aí vocês lembram bem lá do 9º ano.
E aí agora ficou simples assim de resolver. O y, uma linha, tá aqui, eu repeti e vou dizer, ó, menos 2 mais 8, como o maior módulo é o do 8, a resposta vai ser positiva, né? E aí eu vou subtrair de 8, eu retiro 2, fica quanto? Fica 6 sobre 2. E aí eu estou com a divisão de 6 sobre 2. Guardo o meu cálculo, vou aqui ao lado fazer o outro. O y duas linhas, né? O y duas linhas. Ele está dizendo assim, ó, eu tenho um menos 2 e eu tenho um menos 8. Menos 2 menos 8, quer dizer, são sinais iguais. Então ninguém vai... São todos dois do mesmo time, são todos dois negativos, então minha resposta continua negativa. E como são todos dois do mesmo time, eu somo 2 com 8, que dá 10. Quando eu digo do mesmo time, é o time dos negativos, né? Eu passei a usar essa comparação também. Tudo isso sobre 2, né? Tudo isso sobre 2. Agora, no y, a linha, eu percebo que dá para dividir aí, né? Os dois são positivos, então mais dividido por mais dá mais na resposta, não precisa colocar. 6 dividido por 2 dá 3, encontrei o meu primeiro valor, o y, uma linha. Agora, eu vou trabalhar aqui menos 10 dividido por 2. Aí, olha o que eu falei, né? Que no primeiro cálculo, os dois eram positivos aqui do lado esquerdo. Opa, mais por mais dá mais. Tranquilidade. Agora, aqui o 10 é negativo e o 2 é positivo. Então, mais por menos dá o quê? Dá menos. Lembra que na multiplicação ou nas divisões, nas multiplicações e divisões, a regra diz que quando os sinais são diferentes, dá sempre menos. Sinais diferentes, um é menos, outro é mais. Então, a resposta dá menos. E 10 dividido por 2 dá 5. Maravilha. Então, agora nós temos as duas respostas. Temos um valor positivo, que é 3, e tem um valor negativo, que é menos 5. E aí, o que eu faço? Eu vou lá naquela minha sequência que eu não conhecia, né? Que foi que eu comecei trabalhando com ela, está aqui ela, ó. Lembra? São valores desconhecidos, né? São valores desconhecidos, onde eu não sabia quem era y, e agora eu sei. Eu vou substituir o y aqui para ver que números são esses, né? Que números são esses. Então, eu começo dizendo assim, ó. Eu começo dizendo que eu vou para y igual a 3. Ou seja, eu vou utilizar o valor positivo e vou substituir ele aqui no y, aqui nesse y e aqui neste y. E vamos ver que números são esses aí, ó. Se é 3 e é y ao quadrado, vai ficar assim. 3 ao quadrado, está aqui, menos 1, né? Eu coloquei de vermelho para ficar bem visual a separação. Aqui é y mais 10, então vou substituir por 3, vai ficar 3 mais 10. Então, está aqui o segundo cálculo. O terceiro termo é 4y mais 6. Y é 3, né? Eu estou substituindo por 3, então vai ficar 4 vezes 3 mais 6. Maravilha! Agora é só resolver, porque já está tudo substituído e vamos lá. 3 ao quadrado, isso é 9. Eu coloquei aqui embaixo. Repeti o menos 1. 3 mais 10, como não tem mais nenhum cálculo a fazer aqui, só essa soma, eu já sei que dá 13, está aqui embaixo. Aqui tem a multiplicação, 4 vezes 3, eu faço ela primeira. 4 vezes 3 dá 12 e repito mais 6, está aqui, mais 6. Agora, vamos continuar terminando. Desenvolvendo. 9 menos 1 dá o quê? Dá 8. 13 estava resolvido, eu repito. 12 mais 6 me dá 18. Tá bom? E aí eu tenho minha PA, 8, 13 e 18. De 8 para chegar em 13, houve uma soma de quanto? 5, né? 8 e 5, 13. Então, somei mais 5. 13, vamos ver se é uma PA, né? Se eu somei mais 5 aqui no primeiro, eu verifiquei que dá certo, eu somo mais 5 aqui. 13 mais 5 dá o quê? Dá 18. Oh, maravilha. Então, realmente é uma PA, porque a razão é a mesma, né? E esta PA é crescente. Lembra que ele disse, eu quero saber o valor de y para a minha PA ser crescente. Pronto, então o valor de y para PA ser crescente é o y igual a 3. Show. E se eu quisesse tirar a prova para saber se o outro valor também me dava uma PA crescente, eu ia pegar os mesmos termos desconhecidos lá do começo. Ia não, né? Vou pegar e vou substituir o meu y agora também neles, né? Onde tem y, eu vou substituir por menos 5. Tá aqui, ó, deixa eu diminuir, tá aí, menos 5, né? Tá aqui, o meu y vai ser menos 5, meu y vai ser menos 5, e vamos lá. Então, o y ao quadrado tá aqui, ó, vai ser menos 5 ao quadrado. Note que aqui eu coloquei num parênteses, né? Porque quando o número é negativo, eu tenho que ter todo o cuidado. Números negativos, de preferência, eu trago nos parênteses. Quando ela, por exemplo, aqui no caso de elevar ao quadrado,
se eu não colocar o parênteses, eu entro num erro, né? Porque vocês devem lembrar na matemática o seguinte, que se eu colocar assim, menos 5 ia elevar ao quadrado, e se eu colocar assim, menos 5 dentro de parênteses e elevar ao quadrado, eu vou dar duas respostas diferentes, tá bom? A primeira, ela está dizendo o seguinte, você está elevando ao quadrado só o número 5. Você vai repetir o sinal de menos e vai levar 5 ao quadrado, que dá 25. Então, a resposta é menos 25. A segunda opção, ele está dizendo, você está elevando tudo ao quadrado agora, tá bom? Então, você está elevando tudo ao quadrado, então é menos 5 vezes menos 5, assim. E aí você tem menos por menos, dá o quê? Dá mais. 5 vezes 5 dá 25. Olha que uma resposta deu diferente. A primeira deu negativa e a segunda dá positiva. Então, muito cuidado, tá? Ao trazer um valor negativo para ele ser elevado ao quadrado. Traga ele dentro do parêntese. Não é que essa forma esteja errada. O cálculo aqui está certo. O problema é que esse cálculo ele não se aplica ao nosso cálculo agora, né? No nosso cálculo, o número vem desta maneira aqui, que é essa maneirinha de baixo aqui, tá bom? Quando isso aqui aparecer, é no outro cálculo, não nesse, tá? Então, eu fiquei assim, ó, fiquei com menos 5 ao quadrado e repeti menos 1, ó, repeti menos 1. Aqui no termo central é y mais 10, então o y eu substituí por menos 5. Não coloquei dentro de parênteses porque ele não está ao quadrado e não atrapalha nada eu colocar ele negativo sem parênteses aqui, ó. Tá bom? Tá aqui, ó. Então, eu repeti mais 10, que é o restante. Agora, aqui, ó, tem uma multiplicação, aí muito cuidado. É 4 vezes y, o y é negativo, então vai ficar, eu coloco num parênteses, 4 vezes menos 5, tá? 4 vezes menos 5. E repito mais 6. Vamos lá. Desenvolvendo. Como eu já fiz ali em cima, vocês já sabem que menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo, né? Menos 5 ao quadrado vai dar 25 positivo. Porque quando, é outra maneira de se lembrar. Quando o expoente é par, mesmo onde o expoente de uma potência ele for par, a resposta sempre vai dar positivo. Então, 2 é par, então esse menos não interessa, vai ficar positivo. Bom, acabou. E aí eu repito, vai ficar 25, repito menos 1. Vamos para o próximo termo. Menos 5 mais 10 está em ponto de resolver, né? Como eu digo, eles são de times diferentes. Um é do negativo, outro é do positivo. O que é que eu olho? Eu olho para o time que tem o maior módulo. O maior módulo é 10, então o time positivo venceu. Então, na resposta vai ficar positivo. E do maior módulo eu subtraio o menor. De 10 eu tiro 5, fica 5. Pronto, está resolvido. Aqui, ó, 4 é positivo, mais por menos dá o quê? Dá menos. Sinais diferentes dá sempre menos. 4 vezes 5 dá o quê? Dá 20. Eu coloco aqui embaixo. E repito o restante, mais 6. Vamos lá? Vamos resolvendo. 25 menos 1 dá 24. Show. O 5 está resolvido, eu repito. Show. Menos 20 mais 6, aí é aquela coisa. Dois times. Dois times, o negativo e o positivo. Qual que é o maior módulo? É o do 20. Então, o time negativo ganhou. Vai o negativo para a resposta. Do time 20, eu tiro 6. Fica 14. E aí eu montei a minha PA. Minha PA, se eu notar aí, ó, ela tá decrescendo. Ela está de 24, caiu para 5. E de 5 ele caiu para menos 14. Que valor é essa razão? É só eu fazer o seguinte. Um termo menos o anterior. O segundo termo é 5, menos o anterior, que é 24. E aí eu tenho aquela coisa que eu lhe falei. Dois times, né? O maior módulo é esse. Qual o sinal dele? É negativo. Deixa na resposta. De 24 eu tiro 5, fica quanto? 24 menos 5, 19. Então a razão é menos 19. Menos 19 aqui. Então, se eu pegar e adicionar menos 19 aqui também, ó, 5 positivo menos 19 gera menos 14. Pode fazer aí. Então, essa minha PA ela é decrescente, então ela não me interessa. Por isso que eu coloquei um X aqui. Ela não me interessa porque eu queria saber os valores de Y que deixavam minha PA crescente. E aqui foi decrescente. Então, na verdade, está tudo certo, porém esse valor eu não vou considerar, né? Porque ele disse lá no comecinho da questão que queria os valores de Y. Ele disse, ó, encontre o valor de Y na sequência, né? O valor de Y que faz com que torne minha sequência, ou seja, minha sequência ela é uma PA crescente. Tá bom? E os valores de Y que deixaram ela crescente, nós vimos que foi o Y igual a 3, que deu essa PA aqui crescente. Olha.
8, 13 e 18. Enquanto que a outra ela foi diminuindo. 24 caiu para 5, caiu para menos 14. Beleza? Então é isso. Concluída aí nossa resposta, y é igual a 3, tá bom? Y igual a 3. Esse foi o valor que deixou minha PA crescente. A letra C, né? Bom, a nossa letra, a próxima questão é a letra C aí da questão número 24, né? A letra C, ela diz o seguinte: existe algum número real T, né? Algum número real T, para o qual ele se refere ao T. Existe algum número real T, né? Para o qual a sequência que é dada, que é essa daqui, ó. Essa sequência, 2t mais 5, 3t mais 1, 4t mais 4. Né? Você nota que aqui dentro tem um t, né? Então esse t tem um valor, quando eu souber o valor, vou multiplicar por 2, vou somar com 5 e vou encontrar o número que está aqui, que eu não sei quem é. Embora eu saiba que isso aqui é o termo A índice 1. Esse é o A índice 2 e este é o A índice 3. Mesma coisa, existe algum valor de t, né? Então ele está perguntando qual é o valor de t aqui, quais são esses valores de t, né? Que vão me dar números. Existe algum valor, algum número real, né, t, para o qual a sequência seja uma PA? Justifique sua resposta. Está dizendo o seguinte, eu vou encontrar um valor aqui para t. Quando eu substituir isso, vai ser uma PA? Essa é a pergunta. Vai ser uma PA? Então precisamos calcular t para verificar se vai formar uma PA depois que eu substituir o t aqui e ver que números são esses. Vamos ver se isso é possível. Olhando aqui, eu já percebi, tem 3 termos. 3 termos eu posso aplicar a propriedade número 2, né? A propriedade número 2 que diz que a soma, o termo do meio, né? O termo do meio, deixa eu mostrar aqui já na resolução. Ele diz o seguinte, esta sequência, né? A sequência, que é essa aqui a mesma, tá aí, ó. Tá aí, destacada. Ela é uma PA se e somente se por P2, ou seja, pela propriedade 2, eu tiver essa verdade aqui, ó, que o termo A índice 2, né, o termo central, ele é igual à média aritmética dos extremos, que é o primeiro e o último. Né? A média aritmética é pegar o primeiro, somar com o último e dividir por 2, como eu disse. Eu divido por 2 porque são 2 termos somados. Isso é média aritmética. Agora eu sei quem são esses termos, né? Eu vou substituir, né? Eu já sei que o termo, o A índice 2 está aqui, 3t mais 1, né? Eu vou aqui substituir o A índice 2 por 3t mais 1, está aqui embaixo, já substituí, 3t mais 1. O A índice 1 eu já vou substituir por 2t mais 5, né? Está aqui o A índice 1 aqui em cima, A índice 1, 2t mais 5. E mais, né? Mais, então eu coloco o sinal de mais aqui. Mais A índice 3. A índice 3 é 4t mais 4. Então, está aqui. A índice 3 é 4t mais 4. Tá? Tudo isso sobre 2 já coloquei aqui embaixo. E aí, vamos aqui para os cálculos. Eu vou olhando aqui que neste conjunto de termos aqui, ó, eu tenho dois semelhantes, que é 2t, né? 2t é semelhante a 4t. Se você perceber, não tem expoente 2, né? Eu olho aqui lá para a minha sequência e todos os expoentes da minha letra são iguais. Ó, expoente 1 imaginário, expoente 1 imaginário e expoente 1 imaginário. Isso quer dizer o seguinte, que t só vai me dar uma resposta. No final, só vou ter um t igual a alguma coisa. Se tiver, né? Se tiver, porque possa ser que esse t nem chegue ao final, possa ser que ele se anule, ele desapareça. Essa é outra possibilidade dos cálculos. Então, vamos calculando. Como o expoente é igual, eles se tornam semelhantes. Então, 2t é semelhante a 4t. Aqui é mais 2t e aqui é mais 4t. Está aqui o sinal de mais pertence a esse númerozinho aqui, não é verdade? Está aí, ó. 2t mais 4t, somando eles dois, vai dar 6t, não é verdade? 6t. Bom, detalhe, eu estou repetindo aqui o que está do lado esquerdo, porque não tem como somar 3t mais 1, porque não são semelhantes. E aqui do lado direito da igualdade, eu estou somando os semelhantes. 2t mais 4t vai me dar 6t, está aqui embaixo.
Mais 5 é semelhante a mais 4, e aí se eu somar mais 5 e mais 4, vai dar o que? Mais 9 está aqui embaixo. Tudo isso sobre 2 também está aqui embaixo. Olhando agora, eu percebo que eu tenho como formar duas frações, uma de cada lado. Do lado direito eu já tenho uma fração formada, está aí numerador e denominador. E do lado esquerdo eu posso criar a minha fração colocando um 1 aqui embaixo. Então também ficou uma fração igual a outra. Quando eu tiver duas frações, eu posso aplicar a multiplicação dos meios pelos extremos. Eu posso fazer 2 vezes o 2 multiplicando esses dois termos aqui, ó, posso colocar o parênteses. E o 1 multiplicando esses dois termos aqui, eu vou colocar um parênteses também. Então vai ficar já arrumando aqui embaixo, ó. Como eu falei, eu vou fazer 2 vezes 3t mais 1, está aqui embaixo já, ó. 2 multiplica 3t mais 1. Coloco a igualdade e vou aqui para o meu número 1, multiplicando agora 6t mais 9. Está aqui, ó. 1 multiplicando 6t mais 9. Tranquilo? Feito isso, você vê que o que era denominador ficou multiplicando, que era o 2 e o número 1. Ó. Tranquilo? E eu coloquei o parênteses porque eu sei que esse 2 multiplica tanto esse termo, quanto esse 2 também multiplica este termo. Se eu não colocasse o parêntese, como é que ia ficar o cálculo? Ia ficar assim, ia ficar 2 que multiplica 3t mais 1. Aí você ia olhar e você ia ver a multiplicação apenas entre esses dois. Não é verdade? É ou não é? É. Isso aí é um dos principais erros em concurso, né? Em exames, em vestibulares, em Enem. As pessoas acabam se esquecendo que quando eu vou multiplicar um número por vários termos, eu tenho que ter o cuidado de colocar todos os termos dentro de um parênteses para eu lembrar que o meu número aqui de fora está multiplicando cada termo que está lá dentro, tá bom? Bom, sendo assim, vamos agora multiplicar, né? E tem aqui o número 2 está com sinal de positivo, então quer dizer que esse sinal ele não vai alterar os sinais, ou seja, mais por mais vai dar mais. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6t, né? Então, já coloca aqui embaixo 6t, após a multiplicação. Mais por mais também vai dar mais, e 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vai ficar aqui mais 2 aqui embaixo. Repita a minha igualdade e eu vou ter aqui, ó, mais 1, né? Mais 1, quer dizer que esse 1 aqui, esse sinal de mais não vai alterar os sinais aqui dentro. Então, mais 1 vezes mais 6t, vai sair 6t do mesmo jeito, mais 6t. Mais 1 vezes mais 9, vai sair mais 9 do mesmo jeito. Porque tanto o mais quanto o 1 são elementos neutros na multiplicação. Agora, eu vou colocar os termos semelhantes, né? Como o expoente é 1, isso aí não é uma equação de segundo grau, eu posso resolver sem Bhaskara. Como é que eu resolvo sem Bhaskara? Eu ponho o que tem letra para um lado e deixo o que não tem letra, os termos independentes da letra, do outro lado. Né? Então eu percebo que esse aqui tem letra do lado esquerdo, permanece. Esse aqui tem letra do lado direito, vem para o lado esquerdo da igualdade. Lá ele é soma e aqui ele vem como subtração. Coloco a minha igualdade, do lado direito tem um 9, eu já repito aqui. E o 2 que estava do lado, o mais 2 que estava do lado esquerdo, vem para o lado direito. Ele é mais 2, vem menos 2. Tranquilo? Nesta hora, eu percebo o seguinte, que eu fiquei aqui com 6t positivo, né? Fiquei com aqui mais 6t menos 6t. Reparem que eles são números totalmente iguais, porém com sinais contrários. Ou seja, eles são números que nós chamamos de opostos. E os opostos se anulam, né? Se anulam. Mais 6t menos 6t se anulam. O que? Dá 0. Certo? Então, aqui antes da igualdade fica 0. E depois da igualdade fica 9 positivo menos 2, dá 7. Aí eu lhe pergunto, essa resposta convém? Para onde foi meu t? Eu encontrei? Não, né? 0 é igual a 7? Não, isso é uma falsidade. Este cálculo não teve como ser resolvido. Por que é uma falsidade? Porque 0 não é igual a 7. Na verdade, 0 é diferente de 7 e não igual como foi dado aí na resposta.
Então, esse meu cálculo ele foi impossível de ser resolvido. Então, é impossível continuar o cálculo. Eu coloquei aqui, impossível continuar o cálculo. Sendo assim, não há nenhum valor real para T, né? É o que eu estou colocando aqui. Não há nenhum valor real para T que satisfaça a propriedade. Ou seja, não tenho como calcular esta sequência aqui. Eu diria que se tivesse uma opção lá, eu diria que não existe nenhum valor real para T. Essa seria a opção mais correta se eu tivesse várias opções para marcar. Eu ia dizer assim, impossível continuar o cálculo, né? E eu ia dizer assim, não existe valor real para T. Logo, não existe APA. APA não existe neste momento, tá bom? E aí, eu achei interessante trazer, né, esse cálculo, por isso que eu ainda voltei com mais uma aula para mostrar que as respostas elas podem vir assim, né, com essas surpresas, né, e são possíveis, né, há respostas assim, existe um universo de respostas assim também, né, inconclusivas ou conclusivas, mas que são feitas de propósito. Por quê? Porque ao tentar na nossa vida encontrar respostas para alguns questionamentos que envolvem matemática, possa ser que você esteja naquele momento usando variáveis que não dê a resposta, não dê condições de você encontrar a resposta. Daí você precisaria usar outras informações para resolver, beleza? Até chegar na que convém. A número 25, ela diz assim, durante 3 segundos após a passagem por um ponto zero de uma pista, um carro de Fórmula 1, né, manteve a velocidade constante, mesma velocidade. Neste período, a distância do veículo do ponto zero a cada segundo pode ser descrita pela tabela ao lado. Qual era a distância do automóvel em relação ao ponto zero ao final de 3 segundos? Bom, aqui diz o seguinte, ele vinha lá, é tipo assim, o que ele está mostrando aí é o seguinte, vamos supor que aqui é uma linha reta. E aí o carro, um veículo vem, eu não vou colocar o veículo, vou colocar um objeto, como se fosse o veículo, tá? Vamos dizer que aqui é o veículo e ele passou aqui pelo ponto zero. Aí ele vinha com uma velocidade, né? Que ele não diz qual é, mas ele diz que essa velocidade vai se manter a mesma, tá? E depois de passar pelo ponto zero, ele vai percorrer, vai com um segundo, ele vai atingir uma distância, tá? Com 2 segundos, ele vai atingir uma nova distância, 2 segundos. Essa distância eu não sei quem é, essa distância eu não sei quem é. E com 3 segundos ele vai estar numa distância provavelmente ainda maior, porque 3 segundos, né? Embora a velocidade seja constante, né? Eu tenho aí uma aceleração, né? E aí, gente, o que acontece? Essas distâncias que eu estou colocando na interrogação, ele está dando essas distâncias aqui, ó. Com um segundo ele vai estar numa distância que é 2x mais 10, então aqui onde tem minha interrogação eu diria que é 2x mais 10, então eu não sei quem é 2x mais 10, por isso que eu ainda continuo com a interrogação. Para eu saber que distância é essa, e depois a próxima seria 4x mais 20, né? E a outra no gráfico aqui seria 5x mais 50, essa minha interrogação aqui, seria 5x mais 50. Porém, eu não sei quem são. Para eu saber, eu tenho que encontrar x, substituir e ver que números são esses. Então, tá aí, vamos trabalhar. Se você olhar, isso aí me dá uma PA, tá? Isso aí me dá uma PA. Né? Dá qual PA? Dá essa daqui, ó. A distância número 1, né? A distância número 1 com 1 segundo, essa foi a minha primeira distância, que foi quando eu percorri com 1 segundo, que seria equivalente ao índice 1. Com 2 segundos, que seria equivalente ao índice 2. E com 3 segundos, que seria o equivalente ao índice 3. Né? Isso aqui continua sendo a índice 1, a índice 2, a índice 3. São 3 valores, 3 distâncias percorridas. Para sabermos que valores são esses, temos que encontrar essa variável x aqui e substituir aqui. Tá bom? Para encontrar, eu vejo que são 3 termos, vou
vou lá, aplico a propriedade número 2, a coisa mais linda, né? Fácil, fácil, olha. Diz que o termo central ele é igual à média aritmética dos dois extremos, ou seja, do primeiro e do último, que é o terceiro, o primeiro e o terceiro, somados e dividido por 2. Então, o mesmo processo, então vou substituir, né? Sempre o mesmo processo. A índice 2, quem é? Está aqui, ó, 4x mais 20, já substituí. A índice 1, já vou substituindo aqui a índice 1 por 2x mais 10, está aqui, ó. A mais, né? Mais a índice 3, que é quem? 5x mais 50. Tá aí, ó. Agora eu olho que as letras... Eu já até lá na saída eu já podia olhar que as minhas letras todas têm o mesmo expoente. Expoente 1, equação de primeiro grau. Não usa Bhaskara. Eu sei que o método de resolver a equação de primeiro grau é só deixar letra de um lado e número de um outro. Lembrando que até isso acontecer, eu vou simplificando. Até eu poder levar todas as... Eu poderia até fazer isso agora, mas fica mais fácil, já que aqui tem um denominador, olha aqui esse 2, né? Fica mais fácil se eu pegar aqui o numerador e diminuir ele. Diminuir fazendo 2x mais 5, eles são semelhantes, eu posso somá-los, né? E 10x mais 50 também são semelhantes, porque eles não têm letra. Não tem letra, então são semelhantes. Neste caso, eu vou aqui substituir o primeiro membro, que é 4x mais 20. Vou substituir a igualdade e vou fazendo aqui 2x mais 5x, né? Como os dois são positivos, eu somo, vai ficar 7x. E 10 positivo e 50 positivo, são sem a letra, 10 mais 50 dá 60. 60x. Ou 60 apenas, né? Sobre 2, né? Tudo isso sobre 2. Neste momento está simplificado, não tem mais como somar termos semelhantes. Eu não posso levar esses termos aqui para cá, porque eles estão presos na fração. Isso aqui é uma fração e os termos estão presos. Não dá para somar 7x mais 60, porque não são semelhantes. Então, o que fazer? É hora de fazer essa técnica. Eu digo que isso aqui também vai ser uma fração, eu tenho duas frações agora, e aí eu vou fazer os meios vezes os extremos. Eu vou multiplicar 2 vezes 4x mais 20, então já vou colocando aqui embaixo, daqui ó, vai ficar assim, 2 vezes 4x mais 20. Eu lembro que eu tenho que usar o parênteses, né? Para não ficar pensando que o meu 2 vai ficar multiplicando só o primeiro termo, né? Quando eu coloco o parênteses, eu sei que ele multiplica os dois termos. E agora, para o outro lado aqui, ó, eu pego o número 1, que está aqui no denominador, e multiplico por 7x mais 60 do numerador. Vai ficar assim aqui embaixo, ó, do lado direito da igualdade, né? O número 1, aí eu coloquei o parênteses para eu lembrar que o número 1 multiplica cada um dos termos. Se eu não coloco, eu fico pensando que ele multiplica só o primeiro. Se eu não coloco no parênteses, eu fico pensando que o número 1 multiplica só o primeiro. E aí é fatal. Neste caso, como eu disse, né, o 2 aqui, ó, vamos multiplicar aqui do lado esquerdo. O 2 é positivo, então é um amigo nosso, não vai alterar nenhum sinal. Vai ficar mais 2 vezes mais 4x, vai dar o quê? 2 vezes 4, 8, 8x. E mais 2 vezes 20, né? Vai ficar mais 2 vezes 20, 40, mais 40. O número 1 é positivo, também é um amigo nosso. Ele quer dizer o quê? Que o mais e o 1 são elementos neutros da multiplicação. Então, 1 vezes 7x dá 7x. E 1 vezes mais 60 dá mais 60. Pronto. Tranquilo, resolvido. Agora sim, não tem mais fração. Está tudo no ponto de eu fazer o quê? Levar para o primeiro membro os termos que possuem a letra. Então, 8x já está, permanece. Mais 7x está do lado direito. Eu vou levar para o lado esquerdo vindo como menos 7x. Repito minha igualdade. Não coloco 40, por quê? Porque esse 40 vai para lá. Lá para o lado direito já tenho mais 60, eu só coloco ele daqui e deixo o sinal oculto, tudo bem? O mais 40 lá do lado esquerdo vem para o lado direito como menos 40, né? Está somando, vem subtraindo, né? Então, 8x menos 7x dá x. 60 menos 40 dá 20. Então, está resolvido, x vale 20. Como eu sei que x vale 20, agora eu posso substituir aqui na minha sequência, que eu não sei quem são os números, e ver que velocidades são essas, né? Que este veículo atingiu nesta progressão aí, se isso é uma PA mesmo, né? Porque a pergunta é, né?
A pergunta é, será que isso é uma PA? Né? A sequência é uma PA? Ele diz aqui em cima. Né? Diz assim, nesse período a distância do veículo no ponto zero a cada segundo pode ser descrita pela tabela ao lado. Qual será a distância do automóvel em relação ao ponto zero ao final de 3 segundos? Claro, ele quer saber essas distâncias que são os elementos dessa PA. E aí vamos substituir. Tá aí os elementos da PA lá de cima, né? 2x mais 10, 4x mais 20, 5x mais 50. Vamos substituindo aqui o x por 20, né? Então aqui é 2x vai ficar 2 vezes 20. E mais 10 eu repito. 4x vai ficar 4 vezes 20, porque x é 20. E eu repito mais 20 aqui, que é o restante. Próximo termo, eu posso até colorir isso aqui para diferenciar, né? Posso só para ficar assim mais fácil de visualizar o termo central, separando ele dos dois outros termos, né? Vamos lá. Aqui, 5x vai ficar 5, né? 5 vezes x vai ficar 5 vezes 20. Estou substituindo x por 20 e repito o resto, mais 50. Agora, vamos resolver as multiplicações, né? Lembre-se que multiplicação é primeiro, nada de somar, tá? Então, 2 vezes 20 dá quanto? 40. Mais 10 dá o quê? 50. 4 vezes 20 dá 80. 80 mais 20 dá o quê? Dá 100. Está aqui embaixo. 5 vezes 20 dá 100. 100 mais 50 dá 150. Então, as minhas velocidades aqui ó, são... No primeiro segundo, o carro acelerou até 50 km por hora. Em 1 segundo, ele já bateu 50 km. Em 2 segundos, ele estava 100 por hora. Em 3 segundos, ele estava 150 por hora. Realmente é um Fórmula 1, né? Concluímos que a distância do automóvel em relação ao ponto zero e ao final dos 3 segundos era de 150 metros. Ou seja, daquele ponto inicial, zero, né, onde o carro passou, no ponto zero, aqui, deixa eu colocar aqui embaixo, zero, deixa eu colocar isso aqui mais reto. Aí ele vinha até ele chegar no ponto 3, que foi 3 segundos, ele já tinha percorrido uma distância de 150 metros. Deixa eu colocar 1 segundo, 2 segundos aqui. Então, meu carrinho aqui, ó, um Fórmula 1. Percorreu 150 metros após 3 segundos, né? Lindo, lindo, linda a questão, né? A questão maravilhosa. Pessoal, então é isso. Chegamos ao fim, né? Mostrando aí cálculos bem interessantes, respostas das mais diversas, né? Equação de segundo grau, cálculo que não chegou ao final porque eliminou o T, que foi a letra C aqui. E esse cálculo que é um cálculo simples, né? E mostra aí um exemplo do cotidiano bem legal, né? Um Fórmula 1 aí. Muito legal. Bem a aplicação aí nas situações da vida, né? Da realidade. Então tá aí, eu deixo essa frase para vocês, que eu acho linda, né? Seja a mudança que você quer para o mundo. À medida que nós mudamos, o mundo muda conosco, né? Ok? Então eu também quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final comigo. Desejo aí que Deus abençoe suas vidas. Desejo também tudo de bom para vocês, muita saúde, muita felicidade, muito amor, um grande abraço e nos vemos aí no próximo encontro, pessoal. Tchau!